muito bem-vindos a mais um episódio do Singular Cast, um podcast que tem como objetivo trazer um conteúdo de valor para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube. E hoje, gente, o nosso convidado é mais que especial. Eu estou aqui com o Dr. Gabriel Soares, ele que é cirurgião dentista, é empreendedor, é empresário, especialista em harmonização facial. Gente, ele é que é responsável por deixar o rostinho de mulheres e homens de 18 a 80 anos harmoniosos, mais bonitos, tá, gente? Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui. Um enorme prazer te receber. Obrigada. Eu sei que a sua agenda é muito apertada, então eu te agradeço por você ter tirado esse tempo. Imagina, é um prazer. Para compartilhar um pouco da tua trajetória. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho da tua história, como foi que você veio parar na odontologia, o que te motivou a entrar nessa área de harmonização facial? Conta pra gente. Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava. É uma cidade pequena, uns 80, 90 mil habitantes. E aí, assim, eu venho de uma família mais tradicional, humilde, não tinha muito conhecimento de ensino superior, enfim, não tinha muita experiência com isso dentro de casa. Então, no final do ensino médio, eu decidi fazer a faculdade de biologia, porque era a matéria que eu mais gostava durante o ensino médio, e eu achava que então seria aquilo, né? E aí eu cursei alguns períodos de biologia, e aí eu descobri que, assim, eu adorava estudar a parte biológica, adorava estudar biologia, mas eu não me via trabalhando com isso. Então, eu tive contato, durante a faculdade de biologia, eu tive contato com algumas pessoas que cursavam odontologia. E aí foi aí que eu descobri. Até então, eu era muito alienado. Eu imaginava que para ser dentista, você tinha que fazer faculdade de medicina, algo do tipo, né? Certo. E aí foi então que eu decidi, conversando com essas pessoas, enfim, lendo um pouco mais sobre odontologia, que era essa área que eu queria seguir, né? Mas nessa época ainda, lá em 2012, 13, não se falava muito em harmonização orofacial. Então, não foi uma coisa que, eu sempre quis trabalhar com harmonização, né? Mas, então, assim, fiz a faculdade de odontologia na Universidade de Taubaté, que é uma autarquia municipal, uma faculdade concedida pela prefeitura. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu não tinha muito direcionamento, então não tinha dentista na família, não tinha amigos dentistas que pudessem me dar um direcionamento. E eu recebi uma proposta para vir para Manaus, através do Facebook. E aí aceitei essa proposta, e aí estou aqui em Manaus, vão fazer 6 anos. Uau! Mas você fez a sua especialização já aqui em Manaus? Aqui em Manaus, isso, aqui em Manaus já. Olha só, então você conseguiu se inserir no mercado antes mesmo da especialização. Foi, porque a especialização ela veio um pouco depois, né? Por conta do boom de 2016, 2017 que a harmonização orofacial teve, muitos profissionais começaram a fazer cursos livres, cursos de curta duração. E aí, assim, no geral, eu acredito que o conselho, assim como todos os profissionais, a gente viu e entendeu a necessidade de regulamentar isso, de ter uma especialidade, né? Sim. Então, assim, para formar especialista, precisa ter especialista. Então, foi quando o Conselho Federal decidiu que ele sancionou uma lei que as pessoas que tivessem, os profissionais que tivessem cursos de harmonização e somassem, acho que 500 horas, eles podiam apresentar isso no conselho da sua região e trocar pelo certificado de especialista. E aí os profissionais começaram a fazer isso. E aí, a partir disso, acredito que foi em 2019, se eu não me engano, que surgiram as primeiras especializações em harmonização orofacial. Que legal. É uma profissão, então, bem recente, né? Muito recente, muito recente. Ainda está sendo regulamentada, ainda está sendo... cada dia aparecem mais coisas, mais áreas de atuação, e isso é ótimo, é incrível. Sim. Você passou quanto tempo atuando, Gabriel, até decidir fazer a tua especialização em harmonização? Foram quase 3 anos, né? Porque primeiro eu fiz especialização em implantodontia, mas até eu conseguir atuar única e exclusivamente com harmonização como eu faço hoje, foram aí praticamente 4 anos até eu conseguir abrir meu consultório apenas de harmonização orofacial e me dedicar para isso, só para isso. Entendi. Agora, você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção, foi que você conseguiu um emprego aqui em Manaus através do Facebook. Do Facebook, isso mesmo. Conta aí como foi assim. Pois né? Acho que em 2016, meados de 16, 17, o Instagram ele não era uma coisa tão potente quanto é hoje. Sim. E as redes sociais que nós tínhamos era o Facebook.
né? Algumas pessoas ficavam um pouco no Twitter, enfim. E aí no Facebook nós tínhamos algumas páginas, e eu acredito que existam até hoje. Eu dei conselhos para vários amigos meus, muito depois disso, de fazer algumas páginas que são direcionadas para vagas de emprego na sua especialidade ou no seu curso, né? Então eu segui algumas páginas dessas e eu via as postagens, as oportunidades de emprego, né? No começo, eu confesso que assim, a princípio eu fiquei um pouco com medo de ser furada, de ser alguma emboscada, alguma coisa do tipo, mas aí eu conversei com algumas pessoas que já haviam trabalhado para essa mesma empresa em alguns outros lugares. É uma empresa grande que ela tem sócios no Brasil todo. E aí, assim, naquele momento, para mim, era isso ou ficar no meu interior, ou voltar para minha casa e tentar alguma coisa ali. Mas, assim, eu já tinha contato com alguns colegas que haviam formado um ano antes e eu sabia que o mercado estava um pouco complicado naquela época, né? Então, assim, São Paulo é uma cidade muito grande, a capital, né? Do interior, para a gente conseguir algo, a maioria das pessoas elas migram para a capital e eu não queria fazer esse caminho que estava todo mundo fazendo, eu queria fazer o caminho inverso. E acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Que legal, Gabriel. Você foi bem ousado, então, né? Porque você saiu da zona de conforto ali, talvez perto da família, perto dos pais, para vir para Manaus, que é uma cidade bem distante de São Paulo. É verdade. E isso é elogiável, né? Porque, de certo modo, isso te possibilitou um crescimento profissional. Né? Foi. Na verdade, assim, eu acredito que o meu crescimento profissional, ele veio junto com o crescimento pessoal mesmo e amadurecimento, né? Eu vim pra cá jovem, eu tinha 23 anos, e assim, eu tava ainda conhecendo quem era o Gabriel adulto e recém-formado, sabe? Então, acho que foi bacana exatamente porque eu consegui crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente junto, assim. Então, foi difícil. Não vou falar para você que é fácil, exatamente por conta dessa parte de zona de conforto, né? Quando a gente está acostumado. Eu não morava mais com a minha família, né? Durante a faculdade. Eu morei só o primeiro ano com eles, depois eu saí. Mas, assim, é aquela sensação de o momento que você quiser ver e quiser estar perto, você consegue. E aqui já é diferente. Aqui, assim, a saudade bate, vai e volta várias vezes. São datas comemorativas, que você tá longe, né? Então, assim, é difícil, tem que ter muito controle emocional, mas dá certo. Eu acho que à medida que você consegue trabalhar, consegue se dedicar à sua vida pessoal, ao seu crescimento profissional, o dinheiro é consequência e aí você consegue ir visitá-los, você consegue, enfim, dar uma continuidade, até porque a família, ela é exatamente isso, é uma base, né? Ela não tem que ser uma coisa que você precisa estar com ela 24 horas por dia. Exato, e isso serve até como exemplo, né, para os colegas que hoje, de repente, aí estão finalizando, são finalistas, que é necessário uma dose de ousadia, de coragem, né, para conseguir alçar voos maiores. Né? Eu acho que o que falta muito no ensino superior, no modo geral, é exatamente esse preparo para enfrentar o mercado de trabalho. Né? A maioria dos jovens e adolescentes... A gente entra muito jovem na faculdade. Isso já acho que é uma problemática. Né? Você entra muito assim... Ou porque você está maravilhado com uma profissão, ou pensando em grana, ou porque a família acaba que te influenciando. Então, eu acho que se a gente conseguisse dar um tempo pós-ensino médio, conseguir entender que é uma coisa... Eu não falo mais, você tem que escolher uma profissão que você vai ficar a vida inteira. Não é isso mais. Você tem que escolher uma profissão que você goste, uma área, né? Você primeiro escolhe a área que você gosta, o que você gostaria de fazer. Então, assim, a gente precisa preparar os jovens para o mercado de trabalho, não no sentido de que o que é ganhar dinheiro, o que eu vou fazer com o meu dinheiro, como administrar, mas como é a realidade. Os seus pais... A grande maioria das pessoas, né, falando hoje de uma população maioritária de classe média baixa, ela não tem um apoio, um custeio financeiro da família para pagar a faculdade, para pagar a pós-graduação, para pagar mestrado. Então, assim, você precisa se entender nesse lugar e saber quais são as suas reais condições. Eu sabia que a minha família não poderia me ajudar a custear nenhum outro tipo de ensino. Então, eu tinha que fazer por mim ou me acomodar, que não é um problema também. Eu acho que se você tá ok na zona de conforto, se você consegue ser feliz, se você consegue ser realizado, tá tudo bem. Sim. Mas eu não queria estar nessa zona de conforto. Eu não estava contente, não estava satisfeito só com aquilo. Então, assim, eu acho que
vai muito mais do que a formação, sabe? Por isso que eu digo que o crescimento pessoal, ele tem que estar muito junto com um profissional, porque você acaba se descobrindo e descobrindo forças que você nunca imaginou que teria. Eu não me via morando tão longe de casa, eu não me via morando tão longe da minha família, muito menos no Amazonas. Mas as coisas aconteceram e hoje eu não me vejo voltando, sabe? Eu não consigo. Eu viajo pra lá, eu fico uma semana e aí eu já tô assim, meu Deus, eu quero a minha casa. Gabriel, você já comeu jaraqui? Eu comi jaraqui na primeira semana que eu tava aqui. Então não volta mais. Não volto mais, não. E eu já falo mana e tá tudo certo. Que delícia. Agora, Gabriel, pra ti, qual foi a importância de você ter se especializado nessa área que é tão nova, né, da harmonização orofacial e a menina dos olhos hoje, né? Sim. Na estética. Olha, eu digo que quando o mercado de trabalho, ele acaba saturando em várias áreas. E existem muitos profissionais e muitos bons profissionais em qualquer área que você tá. Você precisa ter um diferencial. Então, quando você escolhe fazer uma pós-graduação, escolhe fazer uma especialização, isso já é um diferencial. Você já sai na frente de muitos profissionais que ainda não fizeram essa escolha, que ainda não puderam fazer essa escolha. Então, isso já é um degrauzinho a mais. Né? Isso te passa mais autoridade, isso te dá mais autoridade, porque quanto mais eu sei, mais autoridade eu tenho do que eu estou falando, né? E a especialização, a pós-graduação, ela traz isso. Em cursos rápidos de harmonização, você aprende muita coisa, mas para você aprender muita coisa e poder aproveitar mais esses cursos, você precisa ter uma base, que é o que a especialização, a pós-graduação, ela dá para o aluno. Sim, verdade. E tem muita gente, Gabriel, que diz assim, caramba, eu fiz 5 anos aqui de graduação, eu tô cansado, deixa eu dar só um tempinho. E nesse tempinho que ela dá, o tempo vai passando e ela acaba não tendo a coragem de se especializar, né? E hoje o mercado precisa de especialistas. Né? Acontece muito, sabia? Eu acho que é por isso que eu ainda não consegui dar esse tempinho. Porque eu tenho medo de dar esse tempinho e acabar, assim, respirando. Né? Então, eu tô com 29 anos e eu estudo desde do ensino fundamental, desde a pré-escola, né? Eu nunca passei tanto tempo sem estudar. Então, eu terminei o ensino fundamental, fui para o ensino médio, terminei o ensino médio, fui para graduação, terminei a graduação para especialização, agora eu estou no mestrado. E aí eu até comento com os meus amigos, eu terminando o mestrado, ou eu já entro pro doutorado, ou eu sei que eu vou parar por aqui, porque vira uma rotina. Você tem que se manter em estudo sempre, seja através de uma instituição, seja fazendo um curso, uma pós-graduação, ou em casa. Mas eu acho que é muito mais fácil quando você está dentro de uma instituição, porque você consegue seguir, você se regra, é direcionado, exatamente. É muito mais difícil você estudar sozinho por conta própria. Né? A instituição, ela busca sempre trazer o que há de mais inovador, o que há de referência. Então, isso já dá um sossego pra gente, né? Você não precisa ficar buscando o que é referência. A instituição, ela acaba trazendo isso. Esse é o papel da instituição de ensino, né? Trazer novidades e coisas que estão no auge do mercado pro aluno. Então, eu acredito que, se você tá na dúvida, se você quer dar essa descansadinha, eu aconselho a não fazer isso. Porque pode ser um caminho sem volta. Pode ser que em um ano, você nem queira mais estar fazendo essa profissão, a harmonização que seja, ou qualquer outra profissão. Pode ser que nesse ano você se descubra alheio ao mercado, que você acha que isso não é para mim, porque a gente acaba desanimando mesmo, né? Sim. Então, eu não aconselho esperar, não. Eu não aconselho dar esse tempinho. Parar, né? Não. É perigoso, é verdade. É tanto que os meninos visitaram lá seu consultório e eu vi vários certificados, vários diplomas na parede. E a educação é um processo contínuo, né? Como você falou, não necessariamente dentro de uma instituição, mas que seja um processo individual, contínuo. Não pode parar, ainda mais na área da saúde, que as coisas evoluem, e como você disse, como a harmonização está sendo uma especialização assim tão nova, muita coisa muda do dia para a noite. A medicação que a gente usava antes, a gente não usa mais. O preenchedor que era indicado para alguma região, hoje ele não é mais. Então, as coisas elas são em constante mudança, exatamente porque existem muitos profissionais estudando a fundo isso. E aí você começa a estudar e você começa a ver, não é bem assim. Entende? Eu tenho um amigo, né, que é dono de um instituto aqui em Manaus, que ele fala que durante muito tempo, né, o professor Rafael Carvalho, ele diz que durante muito tempo nós
dentistas, enfim, médicos, biomédicos que fazemos harmonização, nós somos papagaios. Então, a gente aprendia alguma coisa num curso, não se questionava o porquê e replicava isso. Hoje, as especializações, as instituições, o mestrado está fazendo com que isso caia por terra. Então, hoje é assim? Por que é assim? Vou descobrir, vou testar, vou ler mais sobre para poder falar para o meu aluno é assim por isso, por isso e por isso. Sim. Ou não pode fazer isso porque já foi estudado. Falar com mais embasamento. Eu acho que é isso que 2022 está trazendo para a harmonização. Um embasamento científico que a gente precisa para falar com a autoridade, tanto para o paciente quanto para o aluno. Sim. Agora, quais são os principais procedimentos que estão aí contemplados dentro da harmonização facial, orofacial? Orofacial. E quais são os queridinhos da clientela? Eu acho que assim, Botox é um procedimento que todo mundo conhece, né? Onde você vai e você fala Botox, todo mundo sabe o que é. Mas assim, Botox ele é a marca comercial, né? Então, o procedimento ou o produto é a toxina botulínica. Então, o Botox ele veio disparado, assim. Hoje todo mundo ficou muito popular. Sim. Preenchimento labial, né? É difícil quem não quer fazer, até quem tem a boca já desenhada, enfim. A boca tá linda, mas quer Mas você pode dar uma melhoradinha, sempre pode, não adianta. Então, e agora tá vindo com muita força os bioestimuladores de colágeno, né? Então, pra gente conseguir retardar esse processo de envelhecimento, né? Já tem muita coisa descrita na literatura que a partir dos 25, 30 anos a gente começa a perder 1% da produção dessa proteína. E então, nós temos vários bioestimuladores de colágenos que podem ser associados ou não para frear e para ajudar a recuperar esse colágeno perdido. Então, acredito que se eu pudesse numerar os 3 procedimentos mais procurados hoje, seriam a toxina botulínica, o preenchimento labial e o bioestimulador de colágeno. E isso esses 3 procedimentos você faz na sua clínica? Faço sim. Faz na sua clínica. Sim. E o bom é que você pode ter subnichos. Exatamente. Isso. Tem profissionais que se especializam, sei lá, só em nariz, só em boca. Existe. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto muito de nariz. Eu faço muito nariz, tanto com ácido hialurônico quanto com fios, enfim. Mas o que acontece é que a gente precisa entender que... E é uma dúvida muito frequente, né? As pessoas falam assim, eu queria fazer harmonização facial. A harmonização orofacial ou harmonização facial, como os pacientes falam, ele não é um procedimento. Né? Ela é a especialidade, assim como a ginecologia, assim como a ortodontia, enfim, é uma especialidade. Dentro da especialidade, existem vários procedimentos. Qual é o intuito de todos os procedimentos? A harmonia da face, né? Como o nome já diz. Então, não adianta o paciente chegar para mim falando que ele só quer fazer a rinomodelação se eu estou vendo que ele está com perda de gordura, se ele está com flacidez. Então, é ideal que, se pelo menos você não faça, você consiga indicar. Né, chamar um colega para fazer ou indicar para um outro colega que faça, porque a gente precisa tratar o paciente como um todo. A saúde ela é integral, né? Um tratamento multidisciplinar, assim como multiprocedimentos. Não dá para fazer uma coisa só. Óbvio que tem pacientes que chegam decididos, eles só querem fazer aquilo e pronto. Mas o ideal seria você conseguir indicar individualmente para cada paciente os procedimentos necessários. Entendi. Interessante. Você ter essas subespecialidades, né? E isso te permite se especializar, né? Cada vez mais e se tornar uma referência só naquilo. Por exemplo, você gosta de nariz, então a pessoa pensar em nariz, ela pensa em Gabriel Soares, né? Doutor Gabriel Soares. Então isso é bom, né? Por exemplo, eu conheci um ortopedista aqui que era referência em mãos. E ele disse assim, Débora, olha, só tem praticamente no Amazonas 5 especialistas em mãos. Olha só, então é um oceano azul, a pessoa nada de braçada. Exatamente. Né? Não tem tantos concorrentes, né? Por isso a importância de você escolher uma coisa em que ser bom. E eu acho que assim, mais do que você escolher uma coisa em que ser bom, é escolher uma coisa que você sabe que você pode entregar esse resultado para o seu paciente. Porque muitas vezes você gosta de fazer, você quer vender isso para o seu paciente, mas de repente você não está tão preparado. E aí é que entra, então, essa coisa do ensino contínuo, de buscar sempre técnicas inovadoras, do que há de melhor, do que há de mais confortável para o paciente. Sim. Porque, te falar, até um tempo atrás, não tinham muitas pessoas que faziam nariz. Era uma região do rosto, da face,
que muitos profissionais têm medo, né? Por estar ali localizado, então, o que a gente chama de triângulo perigoso da face, que é uma região onde as piores possíveis complicações podem acontecer e estão nessa região. Então, muitos profissionais tinham medo de fazer. Mas, exatamente por conta da demanda, muita gente começou a fazer e uma parte dessas pessoas sem conhecimento anatômico, sem conhecimento das possíveis complicações, ou o que é pior, é você não saber controlar ou contornar ou reverter essas complicações. E aí você acaba trazendo dano para o seu paciente. Então, mais do que você gostar, mais do que você querer fazer e de você achar que sabe fazer, você tem que ter na sua cabeça se você sabe resolver caso aconteça alguma complicação e se você sabe quais são essas complicações. E aí o mínimo que você deve fazer é indicar. E é isso que é muito difícil. Eu acredito que nós estamos mudando muito isso, graças a Deus, mas o nicho da odontologia, os profissionais todos, eles têm essa dificuldade de ceder paciente, de indicar quando acha que não está preparado, ou de chamar o colega quando não se sente tão preparado para fazer, sabe? Acaba encarando como um concorrente. Como um concorrente. E isso pode impactar, assim, de maneira muito negativa na carreira da pessoa, né? Porque se ela provoca um dano ali no paciente e não consegue reverter... Exatamente. Isso pode custar até o conselho, né? Imagina, toda uma carreira por água abaixo. Por conta do financeiro, né? É óbvio que ninguém trabalha de graça. Sim. E eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas você precisa pensar que, de repente, um paciente pode fazer com que você perca muito mais do que o que você ganharia só com esse procedimento. Então, sim, saber ceder o espaço ou chamar alguém que te ajude, né? Não estou muito seguro para fazer, é muito importante, porque a gente precisa pensar no resultado final. E aí o resultado final é de quem? É do paciente. E isso está ligado também à questão da mentalidade empreendedora, né? Porque, por exemplo, um empreendedor, ele não consegue nada sozinho. Sim. Ele tem que se aliar a pessoas boas que tenham habilidades complementares a ele. Então, de repente, a pessoa, ela não domina tudo, obviamente, mas ela se alia a outros especialistas. Quando pensar que não, ela tem uma clínica, ela monta uma franquia, exatamente, ela espalha aquilo pelo Brasil e todo mundo sai ganhando. É verdade, é verdade. Eu sou super a favor disso, de trabalhar em equipe, sabe? Eu vejo que isso acontece muito na medicina, né? Eu vejo que isso acontece muito no direito agora na odontologia está começando. Eu digo que já foi pior, a gente está caminhando para isso, sabe? Mas isso acontece muito com profissionais recém-habilitados na harmonização. O pessoal, ele acabou de fazer, ele quer ganhar dinheiro, ele quer esse retorno que ele vislumbra na harmonização. Mas a gente precisa entender que para tudo isso há uma escada, tem um caminho que precisa ser seguido, né? Sim. Por isso a importância, de novo, da especialização. Para você ter contato até mesmo com essas intercorrências. Às vezes, num curso de final de semana, é muito difícil você tratar ali de frente uma intercorrência. Porque a intercorrência, quando ela for dar, a complicação, quando ela for acontecer, vai ser depois. Vai ser quando o paciente estiver em casa. E muitas vezes quem trata isso é a instituição. Né? Então, sim, o professor que deu o curso, ou a instituição que forneceu o curso, vai acabar tratando isso e o aluno ele acaba não tendo contato com essa intercorrência. Então, não tem como nem eu cobrar isso de um profissional, porque nesses cursos de final de semana, de 2, 3 dias, é exatamente para isso. É para você dar um macetezinho, o pulo do gato para alguma técnica. Mas você já precisa saber isso, já precisa saber a técnica, sabe? Sim, entendi. Agora, como foi que você enfrentou, Gabriel, esse período de pandemia? Olha, eu acredito que eu conheço muita gente que ficou muito mal, tanto psicologicamente quanto negócio quebrando, portas fechando, desemprego, né? Sim. Mas na parte de estética, a gente tem até dados de que o Brasil ele ficou em segundo lugar na pandemia por procura de procedimentos estéticos. Aumentou muito, né? Só perdendo para os Estados Unidos. E aí eu acredito até que o fato dos Estados Unidos ter começado a vacinar antes e ter começado a abrir as portas antes tenha implicado dele ter ficado em primeiro lugar, porque as pessoas estavam saindo. Mas foi um período de medo. Então, a gente teve um crescimento, a gente conseguiu mudar, eu consegui abrir o meu consultório durante a pandemia, né? Você abriu o consultório em plena pandemia? Em plena pandemia. Na verdade, assim, eu já atendia num lugar, mas eu locava, né? Era alugado
Então não tinha os equipamentos, enfim. E aí durante a pandemia começou a ficar... A agenda começou a ficar pequena nos horários que eu tinha nesse espaço. Né? Eu não atendia todos os dias, eu tinha determinados horários. Então eu me vi perdendo pacientes durante a pandemia porque eu não tinha como atendê-los. E aí foi quando a gente teve que fazer em pouquíssimo tempo essa mudança. Eu consegui, né, montar o meu consultório, planejar ele todo e abrir. Mas com muito medo, porque era uma coisa muito incerta, sabe? Então, assim, a gente tá em pandemia, as pessoas estão perdendo emprego, mas tá tendo paciente. Então, eu ia muito, assim, pisando em ovos, porque parecia que a qualquer momento tudo ia fechar. Então, assim, foi um período de pressão psicológica muito grande. Né? Eu tive muita pressão, eu tava o tempo inteiro sob pressão, mas deu muito certo. Deu muito certo. Eu acho que graças a médicos, biomédicos e dentistas, enfim, que trabalhavam com essa parte, que trabalham, né, com essa parte de autoestima, de estética durante a pandemia, a gente pôde sim trazer alegria, felicidade, conforto para muita gente que estava procurando ali naquele procedimento, às vezes, se sentir dessa maneira, se sentir olhado, um olhar de atenção. Muitas vezes o paciente ele ia lá só para conversar. Só para poder conversar com alguém diferente, porque você estava trancado em casa. E é um ambiente odontológico, um ambiente de consultório, era um ambiente tecnicamente estéril, né, limpo, seguro, máscara, enfim, escudo facial, que nós estávamos trabalhando dessa maneira. A pessoa, pelo menos, ela estava tendo contato com uma outra pessoa fora do ciclo familiar dela. Sim. Então, assim, até nesse momento, todo mundo que é dentista, enfim, sabe que todo dentista é um pouco psicólogo, né? E aí, nesse momento de pandemia, a gente foi mais ainda. Porque muitas pessoas estavam procurando a gente para isso, para ter essa conversa, para, enfim, ser olhado, se sentir que alguém estava prestando atenção nela, sabe? E o fato de nós estarmos muito tempo em casa e se olhando muito, eu acho que com a própria companhia, que muita gente nessa rotina de vida corrida não tinha esse tempo de se olhar para dentro, olhar para o espelho. As pessoas começaram a perceber que elas podiam e elas queriam melhorar, né? E eu vejo muito também, eu digo muito do fato da vida ser um sopro, de ser incerto. Hoje você está aqui trabalhando, como foi que aconteceu com muita gente, com muitas famílias, e amanhã você pode vir uma pandemia e você ter guardado dinheiro e você ter pensado em muita coisa para nada. E não ter usufruído. Não ter usufruído disso, né? Então, a pergunta que sempre ficava é, o que eu fiz por mim hoje? Sim. E eu falo muito isso com os meus seguidores no Instagram, sabe? Direto, assim, vez ou outra eu entro no meu Instagram e eu pergunto, o que você fez por você hoje? E isso pode ser um skincare, uma limpeza de pele, sabe? Demorar 10 minutos a mais no banho porque tá massageando os pés, algo do tipo que seja pra você. É uma coisa que ninguém pode fazer por você. Né? Se olhar no espelho e perguntar, o que eu posso fazer por mim hoje? Isso é muito importante, porque isso é uma válvula que você vira essa chave, se você consegue fazer isso todos os dias, né? Que seja tomar mais água. Hoje eu consegui tomar 2 litros de água. É uma coisa que ninguém pode fazer por você. Né? E você fazendo isso, você está cuidando de você. Então, isso foi muito importante durante a pandemia. Olha que legal. Ajudou muitas pessoas a recuperarem a autoestima, a se enxergar de uma maneira mais positiva. Exatamente. Né? Agora, Gabriel, me diz uma coisa. Em que momento assim da tua vida profissional você disse assim, cara, eu não quero mais ser CLT. Eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. O que te fez virar essa chave? Na verdade, não teve um momento. As coisas aconteceram. Quando você sai da faculdade, como eu falei, você não é preparado para esse mercado de trabalho. Sim. E eu estava aqui em Manaus, né, trabalhando. Eu trabalhei durante 9 meses nessa clínica que eu vim para trabalhar, trabalhando para alguém. E aí eu comecei a perceber que não era dessa maneira que eu queria trabalhar. Ou eu não estava entregando os resultados que eu gostaria de entregar porque tinha alguém que me limitava. E não porque me limitava, não vai fazer isso. Porque tinham regras. Porque na cabeça do empreendedor, né, a gente precisa entender que cada um pensa de uma maneira. Sim. Então, na cabeça desse empreendedor, o jeito certo de se trabalhar, ou o jeito que ele conhecia que funcionava, era aquele. Uhum. E hoje eu entendo isso. Né? Mas não era o que eu concordava. Não era, assim, eu aprendi muito, eu desenvolvi muitas habilidades, mas eu acho que tudo na nossa vida é passageiro. Então, assim, eu usei isso, eu contribuí para essa empresa, eu aprendi nessa empresa, mas hoje eu sentia que eu não estava mais aprendendo.
E eu acho que isso é uma característica muito minha, assim. Quando eu sinto que eu não tô mais conseguindo entregar o meu máximo e nem aprender com o que eu tô fazendo, eu já não tenho mais vontade de estar ali. Porque você parte para um próximo ciclo, próximo passo. Você precisa ter desafios. A vida é movida a desafios. Então, eu não tinha mais aquele frio na barriga de trabalhar porque ia aparecer alguma coisa nova. Ficou muito monótono, ficou muito morno. Sim. E aí, o outro passo da odontologia é você trabalhar para você mesmo. Então, não tem muita coisa. Ou você trabalha para alguém ou você trabalha para você. E se você trabalha para você, automaticamente você é empreendedor. Sim. E aí, esse é o problema dessa área, porque você não é treinado para ser empreendedor, né? E eu acredito que não tem também uma receita, uma fórmula. Existem vários profissionais que hoje ajudam empreendedores a tornar isso mais leve, né? Menos denso. Mas não tem uma fórmula secreta. Existem pessoas que começam do nada sem ajuda de ninguém e são assim, dominam o mundo. E existem pessoas que têm ajuda de todo mundo e não conseguem nunca chegar lá. Então, eu acho que isso vai muito de você ter objetivos mesmo, sabe? De você querer o que você quer, aonde você quer chegar. E como eu não tenho uma linha de chegada, eu nunca... Porque pra mim, aonde eu tô hoje, já é mais do que um dia eu pude imaginar, então eu deixo em aberto. Eu quero chegar onde eu consiga estar sempre aprendendo, onde eu consiga passar o que eu sei, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu quero estar onde eu consiga aprender, onde eu consiga ter essa troca, onde eu consiga conhecer pessoas. E aí eu fui deixando as coisas acontecerem. Por isso que eu ainda tô aqui em Manaus, porque pra mim Manaus tem muita coisa ainda, muita coisa acontece aqui, sabe? Eu me vejo fazendo parte daqui hoje. Que legal. Se você, assim, tivesse que listar os benefícios de se empreender, o que você colocaria, assim, como o principal benefício, Débora? Olha, pra mim a maior vantagem de empreender é essa daqui. Hoje, pra mim, a maior vantagem de empreender é poder fazer as coisas do jeito que eu acredito. Sim. Isso... Liberdade. Exatamente. Né? Liberdade de criar. Autonomia. E aí depois entram as outras coisas. Você pode montar o seu horário. Isso, assim, na cabeça de algumas pessoas, o empreendedor faz o horário dele. Isso é mentira. O empreendedor trabalha 24 horas, gente. Trabalha muito, 7 né? dias na semana, 30 dias no mês, enfim, 12 meses. Até quando você viaja ou quando você sai de férias, você tá trabalhando. Porque daí você tá pensando, meu Deus, eu não tô trabalhando, o consultório não tá rolando, não tem ninguém lá pra fazer o que eu faço. Então, assim, você trabalha o tempo inteiro. Né? Isso acaba sendo uma ilusão que muita gente tem. Eu vou fazer o meu horário, eu não vou trabalhar de manhã, eu não vou trabalhar final de semana. Eu já tive essa vontade também, mas não consigo, não dá, porque... Se você descansa um minuto, vai ter alguém que não descansou. Depois de um tempo, você até consegue... Por exemplo, se você já não trabalha sozinho e consegue montar uma equipe de especialistas ali, alguém que te substitua para que otimize aquele espaço. Exatamente. Ali. E assim, né, se você consegue se programar para estar aquele tempo sem atender, né? Se você consegue... esse mês eu vou sair de férias, vou ficar uma semana. Por exemplo, eu faço mestrado e eu viajo mês sim, mês não para São Paulo para fazer esse mestrado e eu fico uma semana lá. Então, assim, o mês que eu fico uma semana lá, eu fico uma semana sem atender. Sim. Né? Hoje nós temos alguns profissionais parceiros no consultório que vão fazer a parte da odontologia estética, no sentido de restaurações, procedimentos cirúrgicos na odontologia no geral. Mas a parte de harmonização a gente fica sem ter atendimento. Mas os meus pacientes, eles já pegaram isso, eles já sabem. Tanto que, assim, a maioria das pessoas que mandam mensagem pro Nicolas hoje, que é o meu auxiliar, o meu assistente, né? Que mandam mensagem pra ele e perguntam assim, o doutor tá viajando ou ele tá aqui? Porque, assim, como eu posto tudo nas redes sociais, tem muita gente que às vezes eu tô em Manaus e acha que eu tô viajando, sabe? Sim. Porque virou rotina. Então, gente, eu não viajo porque eu tô de férias, tá? Eu tô viajando porque eu faço mestrado, eu passo uma semana lá e eu preciso ir. Mas eu acredito que isso é um ponto bacana de se empreender. E a outra parte que acho que pesa mais no bolso é que você não tem um teto, entende? Boa. Você, quando você trabalha, enfim, contrato CLT, carteira assinada, enfim, você sabe que chegou um momento que você vai ganhar aquilo ali e vai ser aquilo ali, né? No empreendedorismo, ou seja, quando você é dono do seu próprio negócio, vão ter meses que você vai ultrapassar aquilo, como vão ter meses que você vai ganhar muito menos daquilo. E um mês vai compensando o outro, porque o mercado ele é incerto. Né? Por isso de ter o conhecimento de gestão e tudo mais. Mas a grande sacada do empreendedorismo é essa. Né? Quando engrenou e deu certo, o céu é o limite. Né?
O problema é acontecer isso com frequência, mas a de possibilidade é grande. É muito maior, né? Se você fosse falar em números, assim, Gabriel, eu sei que isso depende muito de profissional para profissional, mas trazendo assim para o teu mercado, quanto que um dentista ganha trabalhando no CLT ou meio que empreendendo no CNPJ de outro, né? E quanto que ele ganha com um negócio próprio, assim, uma média, tu teria, assim, esses números? Olha, eu posso falar por base em alguns amigos, mas, por exemplo, quando eu cheguei em Manaus, né, para trabalhar para terceiros, enfim, numa carga horária de entre 10 e 12 horas, eu ganhava no mês em torno de R$3.500. Era isso o mês, R$3.500, R$4.000, trabalhando quase 12 horas por dia. Segunda a sexta? Segunda a sexta, sábado eram 6 horas. Certo. E aí, assim, você consegue, com planejamento, já entendendo os degraus todos que a gente precisa passar, você consegue ganhar 10 vezes mais, isso com certeza. Olha só, que legal. Né? E trabalhando menos. Sim. Então, por mais que o empreendedor trabalhe 24 horas por dia, o trabalho braçal você consegue fazer com muito menos, às vezes 6 horas de consultório, metade do tempo do que você trabalharia para uma outra pessoa. E com planejamento, e com tempo. Porque acho que todas as profissões demandam tempo. Tempo de você se estabelecer, tempo de você se atualizar, Então, assim, leva um tempo. Quando você atinge esse tempo, né, quando você chega nesse tempo que você está bem profissionalmente, você consegue tranquilamente trabalhar metade do tempo que você trabalharia para alguém e ganhar 10 vezes mais. Olha que legal. E como você falou, o céu é o limite. Exato, né? Você pode ultrapassar, montar franquias. Já e aí entra muito naquela parte de o céu é o limite, mas como o empreendedor já é aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia, vai chegar um determinado momento que não só o dinheiro vai ser interessante. Você vai prezar também por ter tempo para ir para uma academia, para poder viajar com a família. A qualidade de vida. Porque assim, quanto mais você trabalha, teoricamente, mais você ganha. Sim, né? Como empreendedor. Quanto mais você vende, mais você vai ganhar. Tem gasto? Tem. Mas chega um momento que você precisa abdicar de alguma coisa, porque senão você não tem vida, você vive aquilo. Sim. E faz parte também de um processo do ambiente de trabalho, enfim, estar em harmonia, de você conseguir estar bem para vender, você ter a sua parte de cuidado pessoal, de lazer e tudo mais. Então, assim, não dá para mirar só no dinheiro, então eu vou trabalhar 24 horas por dia. Não dá, porque senão você não vai estar bem para trabalhar o mínimo necessário para você cumprir com as suas obrigações. E não é exatamente assim quanto você trabalha, né? Porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né? E é muito mais o que eu faço dentro dessas 24 horas que pode, de repente, fazer escalar o meu negócio, né? Que aí eu vou trabalhar menos tempo e ganhar mais, né? E hoje, com o celular, a gente consegue trabalhar onde a gente estiver, né? Tendo internet e celular, então eu digo assim, alguns dias, por exemplo, tem semanas que eu não vou todos os dias para o consultório, né? Há algum tempo, nós tínhamos, eu junto com o meu assistente, a gente tinha planejado parar de atender alguns períodos pela manhã para que eu conseguisse fazer exatamente isso, ir para academia, ir para banco, médico, enfim, né? Estudar. Só que chegou um período agora que a gente não conseguiu fazer isso, porque vai chegando perto do final do ano, as pessoas elas acabam, é o horário que eu tenho, é o horário que eu posso. Né? Como eu falei, 2 semanas atrás a gente atendeu no domingo. Então a gente foi atender no domingo. Porque é o horário que o meu paciente ele pode. Então, assim, se é o horário que ele pode, e eu sei que a grande maioria das pessoas preferem estar em casa no domingo, e se eu não tenho nada planejado, eu vou atender. Sim. Mas então, assim, você precisa ter essa noção de tempo mesmo, né? Então, eu prefiro não trabalhar tal dia. Tudo bem, mas você tem que arcar com a sua escolha. Sim. Né? Então, os dias que eu não estou no consultório não significa que eu não esteja trabalhando. Porque a gente trabalha mais ainda. A parte de trás das câmeras, dos bastidores, ela é muito maior. Então, a gente precisa fazer lançamento de notas, enfim, precisa ligar para o paciente, ver retorno, mandar mensagem. Todos os dias a gente manda mensagem para o paciente que foi com a gente no dia anterior, para saber como ele está, como que ele está se sentindo, desde o procedimento menos invasivo até o mais invasivo. Então, tudo isso é trabalho, né? Avaliar métricas, por exemplo, do Instagram, que hoje é uma grande ferramenta de trabalho, entender, conversar com a minha equipe de, olha, isso não está funcionando muito bem, ou esse vídeo não teve um alcance muito grande. Tudo isso
faz parte do trabalho de quando eu não estou no consultório. Então, o dia que eu não estou lá o dia inteiro, integralmente, tenha certeza que eu estou trabalhando mais. Porque aí a minha cabeça fica assim, eu não estou lá, então eu preciso trabalhar para que aconteça de amanhã eu estar lá o dia todo, né? Sim. Então, nós não trabalhamos com agenda, por exemplo, para o mês seguinte. Eu não abro minha agenda para novembro já, eu não tenho isso. Eu trabalho com agenda semanal. Então, eu agendo os meus pacientes por semana. O paciente manda mensagem, eu quero ser atendido semana que vem, posso? Você pode ser atendido semana que vem, eu vou colocar o seu nome aqui já e tá tudo bem. Mas eu nunca vou abrir minha agenda agora para agendar a gente pro final do mês, entende? Eu sempre trabalho com agenda semanal. E aí a gente fecha a agenda dessa semana, aí a gente abre para a próxima. Tá? Exatamente porque como a minha vida ela é profissional e acadêmica, enfim, ela cicla muito, então tem hora que eu tô aqui, daqui a pouco eu vou ter que viajar para São Paulo, ou às vezes eu tô no Rio, né? Eu não posso fechar o meu mês, porque nesse meio tempo, nessas 2 semanas, podem acontecer um convite para dar aula em algum lugar, pode acontecer de eu ter que assistir uma palestra ou ir num congresso. Então, a gente trabalha sempre semanal. Diferente do que muita gente faz, que acaba abrindo a agenda do mês todo e lotando o mês todo. A gente não trabalha dessa maneira. Interessante, olha só. Muito legal. Ô, Gabriel, se você tivesse que dar um conselho para quem tá saindo da graduação agora e quer empreender e olha para ti e diz, Gabriel, doutor Gabriel é minha inspiração. Que conselho você daria para quem quer ingressar no empreendedorismo? Olha, eu acho que a primeira coisa é você procurar um curso de empreendedorismo ou de gestão, conversar com um contador, eu acho muito importante. A gente sai sem noção nenhuma de imposto de renda, de alíquotas, enfim, de tributos. Eu acho que você conseguir montar um time, né, de confiança, de ter um contador, de ter uma pessoa que te ajude a empreender, a te dar o pontapé inicial. E isso pode ser até um amigo, pode ser até um colega, que conte a experiência dele e de repente te mostre como ser menos doloroso, porque aprender é um processo doloroso, né? A gente aprende na dor mesmo, de errar e de ir fazendo. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse. Existem cursos online hoje de gestão de consultórios odontológicos, existe curso de marketing e odontologia, que eu acho muito importante. Então, acho que o primeiro passo seria esse. Antes mesmo de você procurar fazer uma especialização, caso você queira fazer isso para abrir um consultório, o primeiro passo é você entender de gestão. Né? Eu posso te falar que assim, eu não entendo 100%, mas eu entendo tudo o que acontece dentro do meu consultório. Né? Tem coisas específicas que quem sabe é só o contador, ou é só a pessoa do marketing, é só quem grava os vídeos, enfim. Mas eu entendo o processo de tudo, eu sei por que está acontecendo tudo. E eu tive que aprender, infelizmente, na dor mesmo, entendeu? Precisando, né? Mas hoje a gente tem um time grande e bom, que está dando muito certo, sabe? Então, assim, eu acho que ninguém faz nada sozinho, como a gente já conversou aqui. Então, o primeiro passo é você ter pessoas que acreditem no seu sonho, né? Que acreditem no que pode dar certo e que te instruam um caminho melhor. Que legal, que dicas incríveis, viu? E olha, se você quer ingressar nessa área, quer empreender, quer sair da zona de conforto, escolha pessoas que você utilize como fonte de inspiração. Dá uma verificada no perfil do Instagram aqui do nosso amigo. Como é que as pessoas te acham? Hoje é único e exclusivamente pelo Instagram. Então, @doutor.gabrielsoares. E aí, assim, lá no Instagram vão ter horas que sou eu que respondo, outras horas o Nicolas. O Nicolas está aqui só acompanhando a gente. Então, assim, no WhatsApp, lá no Instagram a gente tem o link do WhatsApp, legal, que é onde tem o agendamento, tira dúvidas. Então, pelo Instagram a gente acaba não falando muita coisa, né? Porque, como a maioria das vezes eu só fico no Instagram para postar alguma coisa, quem fica é o Nicolas e tudo mais, no WhatsApp a gente consegue desenvolver uma conversa melhor, específica. Sim. Então, lá é muito mais fácil para a gente poder falar, inclusive de valores, né? Que é o que todo mundo quer saber. Manda mensagem, quanto custa, quanto é... É muito individual, né? Não é uma receita de bolo. Então, mas o Instagram hoje é o canal principal de comunicação, né? Você não vai ficar sem resposta. Importante, né? Muito importante isso. Então, você não vai ficar sem resposta. A resposta mais rápida sempre vai ser no WhatsApp, porque o Nicolas ele fica com o celular 24 horas. Mas mesmo no Instagram a gente consegue te auxiliar a pegar o caminho do WhatsApp. Então, hoje o Instagram
é a nossa maior fonte de comunicação com os nossos pacientes. Que legal, olha, as dicas foram incríveis e fica aí um incentivo, né, para você que quer ingressar no empreendedorismo, conhecer um pouco mais da história do Dr. Gabriel. Se você não conseguiu acompanhar na íntegra, vai ficar salvo no nosso canal no YouTube. E a gente vai deixar alguns cortes no Instagram aí para o pessoal tomando gosto, né? Se inspirando. Agora, Gabriel, você gosta de panqueca? Eu gosto de panqueca. Comia panqueca na infância, Gabriel? Eu costumava comer panqueca, mas assim, só a massinha da panqueca, sabe? Só a massinha? Eu comia muito a massinha da panqueca. Hoje eu adoro panqueca. Olha só, a Las Quecas, o Gabriel, ela fica aqui pertinho da Singular e eles são referência em panquecas. Toda vez que a gente tem episódio, olha só, eles mandam presente aqui pra gente. Essa daqui, sabor paçoca. Essa daí, olha, um sabor novo, viu, Gustavo? Esse daqui eu não conhecia, não. Olha que lindo. Olha isso aí, gente, ó. Jesus. Pega aqui, Samuca, dá uma... Olha só, essa daqui é de paçoca, gente. É uma delícia, viu? Nossa, deve ser mesmo, mas é que é de chocolate. E eles mandaram pro Nicolas também, viu, Nicolas? Qual é o sabor da do Nicolas? Gente, que delícia. Vê aí qual é o sabor. Pronto, a gente vai apreciar agora. Que pena que vocês não conseguem sentir o sabor daí, né? Mas já pede aí, né? Manda uma mensagem pro Las Quecas e come junto com a gente. Exatamente. Já aproveita que eles sempre têm promoções. Tem panquecas doces e salgadas. Vale muito a pena experimentar o sabor. É maravilhoso. Um docinho, viu? Agora, né? À tarde, depois do almoço. Depois do almoço. Combina super muito. Bem, né? Gente, é isso aí. Quero te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade de vir aqui trazer a tua história para inspirar outras pessoas. Agradeço a audiência de vocês por terem nos acompanhado até aqui. E a gente espera vocês para um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.